A história começa com Tsuneo. Ele é um jovem muito ocupado e solitário que divide seu tempo entre várias atividades. Uma de suas amigas pergunta como foi o mergulho de ontem e ele responde: viu um Priolepis nocturna, uma espécie de peixe. Muito rara. Ele diz que deu sorte, pois o mar estava calmo ontem. Tsuneo está nas férias de verão da faculdade. Então sua amiga o convida para mergulhar na próxima quarta-feira. Antes que Tsuneo responda, um outro amigo chega e diz que ele deveria sair com algumas garotas, pois parece que os peixes são sua única companhia. Mas Tsuneo se recusa, dizendo que precisa trabalhar, e deixa seu amigo indignado por ele estar desperdiçando sua juventude. Tsuneo sai para fora e atravessa a rua quando ele chega a um beco. Escuta gritos de desespero. Uma garota vem em uma cadeira, de rodas sem freio. Ela vem na direção de Tsuneo, que a salva de uma queda que seria mortal. Ela cai em cima dele. Ela está ofegante. Ele pergunta se ela está bem, mas ela não responde. De repente uma velha chega chamando por Kumiko. Ela agradece Tsuneo por ter salvado Kumiko. Quando a vovó vira as costas, Kumiko morde a mão de Tsuneo e diz que ele é um pervertido por ter encostado nela. No caminho de volta, Tsuneo segue as duas. Kumiko continua o chamando de tarado, mas ele diz que sua casa é por ali também. A vovó explica que Kumiko nasceu assim, sem o movimento das pernas. Tsuneo pergunta se elas sempre caminham por ali. A essa hora, a vovó responde que não, pois é perigoso, pois esse mundo está cheio de bestas. Elas finalmente chegam em casa, mas a vovó convida Tsuneo para o jantar. Ele aceita. O prato do dia é bolinho de polvo. Um gato preto aparece e está irritado com Tsuneo. Então, a vovó o tira para fora dizendo que ele é apenas um gato de rua. Tsuneo pergunta a Kumiko se ela sempre alimenta o gato. Ela responde que não, e que esse gato é um pervertido, e está irritado com Tsuneo por ele estar invadindo seu território. Tsuneo então a chama de Kumiko, mas ela o corrige dizendo que seu verdadeiro nome é Josie. O jantar é servido, e Tsuneo come com vontade. A vovó pergunta se ele é muito pobre, pois parece estar faminto. Mas ele responde que é um estudante quebrado, e está tentando economizar. Josie então pede um chá para a vovó, mas Tsuneo resolve ajudar. Ele traz um copo a José e diz que ela é muito exigente. Ela então atira um livro na cabeça de Tsuneo. Ele então se retira e pede desculpas pelo inconveniente, mas quando ele está prestes a sair, a velha pergunta se ele não quer ganhar um dinheiro. No outro dia no trabalho, Tsuneo explica que conseguiu um emprego que paga bem. Ele diz que trabalha para uma mulher de 80 anos de idade. Enquanto ele lava roupas, ele vê a mordida de Josie em seu braço. Quando seu chefe chega e diz que pretende contratar Tsuneo por período integral quando ele terminar a faculdade, mas Tsuneo diz que pretende sair do Japão e ir para a Holanda ou México, então sua amiga pergunta o que ele vai fazer nesse novo trabalho. Ele diz que não faz ideia, mas quando ele finalmente chega, a velha diz que ele deve fazer tudo o que Kumiko mandar. Ela também diz que existe só uma regra: ele não deve levar Kumiko para fora. A velha diz isso e sai de casa, deixando ele e Josie a sós. Josie então imediatamente entra no quarto e pede para Tsuneo ficar de joelhos. Ele obedece, mas pergunta por quê. Ela responde para ver quanto tempo ele aguenta. Um mês depois, ele está farto de trabalhar com Josie. Ele até começou a beber. Ele o manda fazer coisas completamente inúteis, como contar as malhas do tapete ou procurar um trevo de 4 folhas. A amiga de Tsuneo pede para ele se demitir logo, mas ele responde que por enquanto precisa do dinheiro. No dia seguinte, na universidade, Tsuneo é chamado por seu professor. Ele teve sua bolsa aprovada para estudar no México. Tsuneo fica empolgado e promete aprender espanhol o mais rápido possível. Tsuneo chega em casa e dorme. Ele começa a sonhar que seu quarto se enche de água. José tem o mesmo sonho. Ela nada em meio a grandes criaturas marinhas, mas é logo acordada por sua avó. Josie então pergunta a ela se pode continuar com suas caminhadas pela cidade, mas sua avó responde não. Ela diz que o mundo está cheio de monstros e Josie pode se machucar. A vovó então tira um cochilo e logo depois Tsuneo chega. Ele veio dizer a José que vai se demitir desse trabalho, mas percebe que ela não está em casa. Ele abre a porta do quarto dela e se depara com várias pinturas, mas ele escuta a voz da velha chamando por Kumiko. Ele vai ver e ela diz que Kumiko desapareceu. Ele rapidamente consegue encontrá-la, enquanto ela tentava fugir pela linha do trem. Ela pede então para que ele a leve para o mar. Se ele não o fizer, ela vai começar a gritar, dizendo que foi abusada. Por ele, Tsuneo reluta em aceitar, mas muda de ideia.
Ela a leva para uma estação, e enquanto ela compra os bilhetes, as pessoas parecem se incomodar com ela. Eles finalmente entram no trem, e Josie parece fascinada com a paisagem como se nunca tivesse a visto antes. Tsuneo olha para ela, então ela pergunta: o que ele quer? Ele responde que estava apenas pensando nos desenhos que Josie havia feito. Ela fica envergonhada em saber que Tsuneo entrou no seu quarto. Eles finalmente chegam ao mar, e Josie fica impressionada. Ela fica tão empolgada que quando sua cadeira trava na areia, ela se joga no chão para alcançar o mar. Ela diz que quer provar o gosto do mar, pois seu pai morreu sem dar respostas a ela. E tudo que ela sabe vem dos livros. Ela quer uma experiência real. Tsuneo resolve ajudá-la, e a pega no colo, enquanto ele a balança de um lado para o outro. Josie se diverte, e descobre que o mar é salgado. Quando eles voltam, levam uma dura da vovó. Mas Tsuneo pergunta se Josie quer conhecer mais algum lugar. Ela responde que a vovó tira um cochilo sempre a 1 hora da tarde. Eles então vão a vários lugares juntos, pois para Josie, tudo é uma experiência nova. E eles fazem isso por dias, de modo que todo dia Tsuneo a leva a um lugar diferente. Ele a leva então a um aquário onde ele diz a ela o nome de todas as criaturas marinhas. Quando José chega em casa, ela vai desenhar tudo o que viu. Enquanto isso, sua avó está em uma reunião com o cara do auxílio governamental. Ele diz que Kumiko precisa arrumar um emprego e viver de forma independente. Mas sua avó se recusa, dizendo que o mundo é perigoso demais para ela. No dia seguinte, Tsuneo leva Josie para a biblioteca da cidade. Ela escolhe vários livros e diz seus favoritos a Tsuneo. Então ela vai fazer o registro para levá-los embora. A bibliotecária diz que adora os livros que Josie está levando. Mas Josie está tímida. Logo Tsuneo chega, e a bibliotecária pergunta a Josie se ele é seu namorado, deixando ela ainda mais tímida. Na saída, Tsuneo diz que Josie fez uma amiga, mas Josie não entende direito, ela apenas se despede da garota simpática. No caminho de volta, ela pergunta a Tsuneo como é falar com várias pessoas. Tsuneo responde que é normal, e resolve levá-la ao restaurante onde ele trabalha. Chegando lá, eles são recebidos pelo amigo de Tsuneo, que logo pergunta se Josie tem alguma rede social. Mas ela não sabe o que é isso. Ele diz que uma garota analógica nos dias de hoje é uma raridade, mas ele logo se distrai com outras garotas. Então a amiga de Tsuneo, Mei, se aproxima, o cumprimenta Josie. Mas Josie parece estar com ciúme dele, e pede para ir para casa. Ela então sai pela rua sozinha, e Tsuneo a segue, tentando entender o que aconteceu. Eles têm uma breve discussão sobre as atitudes de Josie, e logo depois ela vai embora sozinha. Ela diz à sua avó que não quer mais ver Tsuneo, a velha. Então, liga para Tsuneo dizendo que ele está demitido. Enquanto ele está no trabalho, recebe uma mensagem do reitor de que seus estudos no México começam em 6 meses. Josie vai à biblioteca sozinha, e a bibliotecária pergunta onde está Tsuneo. Josie responde que aquele idiota inútil não está mais trabalhando para ela. A bibliotecária ri, pois é óbvio que Josie está com ciúmes dele. Uma criança. Então pede para Josie ler livros para eles. Ela aceita, porém fica muito nervosa na frente deles. Ela começa a contar, e ela é péssima nisso. Todas as crianças saem de perto dela. Até uma garotinha pergunta como era o castelo da sereia. Ao invés de descrevê-lo, Josie resolve desenhá-lo. Ela faz um ótimo desenho, e a bibliotecária diz que ele deveria ser uma ilustradora, mas ela se recusa. Mais tarde, Tsuneo chega à casa de Josie. Ele entra, porém ela diz que idiotas não são bem-vindos, mas ele trouxe um belo presente. É uma luminária em forma de peixe. Ela pergunta, que peixe é aquele? E ele responde que é uma espécie rara, que só é encontrada no México. Quando ele era uma criança, gostava de observar esse peixe em um aquário. Seu pai se divorciaram, e desde então o aquário serviu como escape do mundo real. Eles brigavam muito, talvez tenha sido melhor assim. De repente a luminária falha, e Tsuneo se aproxima para consertar. Ele fica próximo a Josie, e ela sente algo. No outro dia, Josie está se arrumando, e sua avó está surpresa. Tsuneo chega, eles vão a algum lugar. Josie diz à sua avó que o mundo não tão assustador assim. Eles saem, e sua avó começa a rir. Eles vão um zoológico. Enquanto observam o tigre, Josie segura o braço de Tsuneo, dizendo que é bom tê-lo ali para apoiá-la. No caminho de volta, José comenta que ela fez um desenho para as crianças, e isso fez com que ela desejasse fazer aquilo profissionalmente. Ela quer se arriscar assim como Tsuneo faz. Alguns dias depois, a avó de José acabou falecendo. Josie diz que ela deixou um dinheiro, mas não ser mais possível pagar o salário de Tsuneo.
Mais tarde, enquanto Tsuneo fazia um mergulho, ele acaba ficando sem oxigênio, e seus amigos, então, retornar à superfície. Eles dizem que Tsuneo não costuma ser tão distraído. Tsuneo responde que a avó de José faleceu, agora ela está sozinha. A amiga de Tsuneo diz que o governo pode cuidar de José, e isso não é papel dele. No dia seguinte, José recebe a visita de 2 assistentes sociais. Um deles, chamado Fujita, diz a ela que sua avó morreu, e não mais ninguém para sustentá-la, e pergunta o que ela pretende fazer. Ela responde que quer desenhar. O homem diz que não é hora de brincadeira e que ela precisa arrumar um trabalho de verdade. Josie então se retira. Mais tarde, Josie vai à beira de um rio, onde acaba encontrando a amiga de Tsuneo, e também o amigo dele. A amiga de Tsuneo implora a Josie que o liberte de seu trabalho, pois ele é um cara com um futuro brilhante. Josie responde que Tsuneo não precisa de sua permissão e tenta ir embora. Mas a amiga de Tsuneo completa dizendo que Tsuneo apenas visita José por pena de sua condição. No outro dia, Tsuneo chega à casa de José, e ela parece muito estranha, e rejeita a presença de Tsuneo. Ela o manda ir embora, mas o rádio dela está com problemas, e Tsuneo fica para consertar. Ela então pede para que ele a leve ao mar como um último pedido. Chegando lá, José derrama uma lágrima, e diz a Tsuneo que os sonhos dela são inalcançáveis. Ela arrumou um emprego em um escritório. Tsuneo diz que isso não é motivo para desistir de sua arte, mas ela responde que não importa porque Tsuneo vai embora em breve. Ela foge com sua cadeira, mas no meio da rua acaba ficando presa em uma pedra enquanto os carros passam. Tsuneo corre para ajudá-la, mas acaba sendo atropelado. Josie tenta ajudar, mas cai na estrada. Ela só pode observar o corpo dele caído. Uma garota então chega e liga para uma ambulância. Enquanto Josie se frustra diante de sua limitação, no hospital Tsuneo acorda e na sala do médico recebe uma notícia ruim. Sua perna teve uma fratura exposta. Seus ossos se quebraram em várias partes. Talvez ele não consiga se recuperar. Ou vai ter sequelas graves. Talvez não possa mais andar. Isso deixa Tsuneo pensativo. José vai visitá-lo e pede perdão. Ele diz que não foi culpa dela, mas ela percebe um arrependimento em seu rosto. Ele se deita. Mais tarde, Josie chora em seu quarto. No hospital, Tsuneo tem outra notícia ruim. Seu professor diz que a universidade decidiu adiar sua bolsa indefinidamente por causa de seus problemas de saúde. Tsuneo chora dizendo que não vai mais poder fazer nada. No outro dia, sua amiga vem visitá-lo e o convida para tomar um ar fresco. Durante a caminho, ela percebe que Tsuneo está desistindo da vida. Ele diz que é horrível não poder alcançar seus objetivos. Ela então se confessa dizendo que está perdidamente apaixonada por Tsuneo. O clima fica pesado e eles resolvem voltar para o hospital. Mais tarde, ela vai à casa de Josie, mas Josie não quer atendê-la. Ela diz que conhece Tsuneo muito melhor do que ela e que nunca quis que ele fosse ao México. Josie então abre a porta dizendo que Tsuneo não pode desistir de seus sonhos e que ela não pode impedir Josie de ter sentimentos por ele. A garota então vai embora. Josie então tem uma ideia. Ela resolve recomeçar sua arte e prepara uma boa história. Dias depois, o amigo de Tsuneo consegue uma permissão para tirá-lo do hospital. Mas ele não quer. Seu amigo persiste e o leva à biblioteca, onde encontram Josie. Ela começa a contar uma história. As crianças com sua arte. A história é sobre uma sereia e um anjo. E nada mais é do que uma alegoria da história de Josie. E Tsuneo, a história é assim. Uma jovem sereia não andava em terra seca e queria desesperadamente ver o mar. Então, uma anjo aparece e disse para ela não ter medo do mundo. Ela confiou nele e foi para o mar. Foi fantástico. Mas a sereia tinha uma personalidade difícil. Mesmo assim, eles visitaram muitos lugares. Um dia, um tigre gigante tentou comer a sereia, mas o jovem anjo se colocou à sua frente para salvá-la. Ele enfrenta o tigre, mas perdeu suas asas. Ao vê-lo assim, a jovem sereia descobriu sua importância e desejou viver com ele para sempre nos confins do oceano. Quando a história termina, todos batem palmas, e Tsuneo se sente inspirado. A determinação voltou a seus olhos. Ele participa das sessões de reabilitação com determinação, e pouco a pouco começa a andar novamente. Mais tarde ele diz a José que ele vai sair do hospital dia 24 às 10 horas da manhã. Se ela quiser, pode vir buscá-lo. Ela fica feliz e se retira. O dia finalmente chega, e Tsuneo espera Josie. Porém, ela não aparece. Ela vai até sua casa, mas não a encontra. Ele liga para seus amigos para ajudarem a procurar. Eles procuram por toda parte, mas sem sucesso. Tsuneo chega à estação de trem, e o guarda diz que viu uma garota e uma cadeira de rodas embarcar para o zoológico. Josie está lá,
encaram o tigre como uma forma de vencer seus medos. Tsuneo chega, mas ela já se foi. Ela deixou um rastro com sua cadeira. Ela a segue, mas não consegue encontrá-la. Enquanto Josie volta para casa, um homem esbarra nela, fazendo ela ir em direção a uma rampa. Ela perde o controle, mas Tsuneo a agarra no último instante. Ela pergunta se ele não estava machucado. Ele responde que começou a correr quando a viu caindo. Ele diz que vai para o México, mas antes ele precisa fazer uma sereia feliz. Ela diz a Josie, eu te amo. Ela responde em lágrimas, eu te amo. Eles se beijam apaixonadamente. Alguns anos mais tarde, ele encontra Josie no banco da praça. Ela estava desenhando. Ele diz que está de férias da faculdade. Eles sorriem e este é o fim. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever. Se você chegou até o final, comente, eu mereço um biscoito. Até a próxima.